Oi pessoal, como vocês estão? Na aula passada a gente falou sobre processamento paralelo e a gente viu maneiras de como classificar máquinas paralelas através da taxonomia de Flynn. E a gente viu que até o momento a gente estudou técnicas para a construção de processadores single core que são classificados como máquinas SISD, de Single Instruction, Single Data. Então nessa aula a gente vai estudar computadores vetoriais, que eles são um outro tipo de máquinas classificados como SMD, de Single Instruction, Multiple Data. Então vamos estudar e ver quais são as principais diferenças entre as máquinas que possuem processadores de uso geral. Lembrando lá na taxonomia de Flynn, a gente viu que os computadores vetoriais eles se classificam como uma máquina SMD, que são máquinas que possuem uma string de instruções que operam em várias strings de dados. E a gente citou que esse tipo de máquina ela é muito propícia quando a gente tem operações que lidam com matrizes ou vetores. Então, nesse caso, a gente vai ter uma instrução que ela vai ser despachada para executar em diferente parte dos dados. E assim a gente consegue ter várias unidades de processamento que operam em diferentes elementos de uma matriz ou vetor ao mesmo tempo, né, em paralelo. Então, uma grande vantagem que a gente tem das arquiteturas simples é que ela consegue explorar um paralelismo significativo no nível de dados. Então, aplicações que se beneficiam desse tipo de arquitetura são computação científica, porque elas são orientadas a matrizes, e também temos aplicações como processamento de imagem e de som, que são orientadas à mídia. Isso aqui porque uma imagem, por exemplo, ela é uma matriz de pixel, e som, ele consiste aí em uma matriz, né, um vetor de frequência, indicando a amplitude aí do som que foi captada. Outra característica das arquiteturas simples é que elas têm um melhor custo energético do que as máquinas MIMD, Multiple Instruction, Multiple Data. Isso porque a gente vai ter somente a busca de instruções que vão ser despachadas para executar em diferentes partes dos dados, ao contrário das MMD, onde a gente vai ter várias máquinas conectadas em redes e cada uma dessas máquinas vão ter sua própria string de instruções. Então isso aí vai precisar de mais energia e por causa dessa eficiência energética, as arquiteturas simples elas são mais atraentes para dispositivos móveis pessoais, como smartphone, tablet, por causa que esses dispositivos eles têm uma bateria, eles funcionam por meio de uma bateria. Então é sempre esperado isso. E além disso, outra característica importante é que os processadores simples, eles permitem que o programador continue pensando sequencialmente. Então isso significa que o programador ele não vai precisar pensar quais são as tarefas independentes da sua aplicação para poder, assim, criar um software paralelo, né? Realizar um processamento paralelo. Utilizando computadores vetoriais, isso pode ser muito mais simples, porque sempre quando houver uma operação com matrizes, o processador, né, o compilador, ele vai identificar que essa operação de matriz pode se beneficiar das instruções especiais dessa arquitetura vetorial. Então, o programador ainda continuaria tendo aí o seu almoço grátis, né? Ele não precisaria utilizar técnicas mais avançadas e sofisticadas de programação paralela para conseguir aumentar o desempenho de sua aplicação sequencial em processadores simples. Então, essa é uma característica muito importante dos computadores vetoriais. Então vamos falar sobre o paralelismo simples. A gente consegue ter esse tipo de paralelismo e diferentes tipos de máquinas. Então, as primeiras máquinas a gente vai chamar aí de arquiteturas vetoriais, que são as arquiteturas de computadores vetoriais. A gente vai ter máquinas que são de uso geral, mas elas possuem extensões simples, né? Extensões Single Instruction Multiple Data. E a gente vai ter as GP e GPUs, que são as placas de vídeos que possuem instruções de uso geral. Então, nessa aula, a gente vai estar focando nesses dois primeiros tipos de paralelismo, que são das máquinas vetoriais, e vamos falar um pouco sobre as extensões simples, que são utilizadas principalmente nos processadores da Intel, na família x86. Aqui a gente tem uma estimativa, assim como a gente viu lá na lei de Moore, então espera-se que 2 cores sejam adicionados por chip a cada ano. Também é esperado que a largura SIMD dobre a cada 4 anos e que o speedup potencial de um processador SIMD seja o dobro de um processador MIMD. Então, essa daqui é uma estimativa. E largura SIMD, pessoal, seria a quantidade de elementos de um vetor que a gente consegue armazenar em um registrador. E espera-se que a quantidade de elementos que a gente consiga armazenar lá no registrador ele dobre a cada 4 anos. Então, vamos ver as principais características de uma arquitetura vetorial. Então, a ideia básica é que a gente vai estar estendendo a arquitetura de um processador de uso geral. Então, como é que a gente vai fazer essa extensão? A gente vai colocar, então, unidades funcionais que vão lidar com esses tipos de dados de vetores.
Então, primeiramente, a gente vai estar adicionando um banco de registradores especial que vai conter registradores vetoriais. Então, esses registradores vetoriais, eles vão ler vários elementos de algum vetor, de alguma matriz. E, consequentemente, a gente vai ter agora mais unidades funcionais para operar em cada um desses elementos armazenado em um registrador. E a gente vai ter uma outra parte do hardware que vai pegar todos esses elementos do registrador e vão salvar novamente na memória. Então, basicamente, a gente vai ter unidades funcionais vetoriais para dar esse suporte, para formar essa arquitetura vetorial. Então, os registradores, eles são controlados pelo compilador, utilizando aquelas técnicas de escalonamento estático. Então, o compilador ele que vai organizar que tipo de parte da aplicação pode ser utilizada uma instrução vetorial, que vai lidar diretamente com o registrador vetorial, ou vai lidar com uma instrução escalar. Então, o compilador ele sempre vai tentar ocultar a latência de memória e ele vai sempre aproveitar a largura de banda da memória que é utilizada na arquitetura. Então, ele vai tentar utilizar sempre o máximo dessa largura de banda, que vai determinar quantos elementos desse vetor, de uma matriz, consegue ser copiado simultaneamente da memória principal para o banco de registradores e vice-versa. Então aqui a gente vai ter um exemplo utilizando o conjunto de instruções VMIPS. Esse VMIPS ele é só um nome dado para a arquitetura do processador RISC-V. A gente vai estar utilizando uma implementação específica de exemplo que recebe esse nome de RV64V. Então esse RV é de RISC-V, 64 seria a arquitetura de 64 bits e esse V é que ele suporta registradores vetoriais. Então aqui não precisa estar se preocupando com esse conjunto de instruções, tá bom, pessoal? Isso aqui é só para a gente exemplificar e ver a diferença em relação a uma arquitetura com processadores de uso geral. Então, essa arquitetura do RISC-64V, né, essa RV64V, elas são baseadas no supercomputador vetorial Cray-1, que é uma família aí da IBM, é uma máquina vetorial, um computador vetorial. Então, nesse computador vetorial, ele vai ter 32 registradores vetoriais de 62 bits, os bancos de registradores possuem 16 portas de leituras e 8 portas de escritas, eles vão ter unidades funcionais vetoriais, que eles vão ser esse full pipeline, eles vão utilizar o pipeline nessas unidades vetoriais, ou seja, não vão ser processadas em somente um ciclo, vai levar vários ciclos, né, divididos em estágios. Eles vão ter também hardware especializado para fazer a detecção de razas de dados e controle. Também vai ter uma unidade separada somente para fazer o load e o store de registradores vetoriais, que vai ter um pipeline dedicado para essa unidade, onde vai ser lido ou escrito uma word por ciclo de clock após a latência inicial, né? Depois que a gente preencher esse pipeline. Então isso aqui vai ser para otimizar as operações de acesso à memória principal. E também a gente vai ter registradores escalares. Então todos os registradores que a gente vem estudando em arquiteturas de uso geral, né, com processador de uso geral, seriam agora registradores escalares, que eles vão armazenar normalmente valores inteiros e valores de ponto flutuante, onde eles vão armazenar somente um elemento. Registradores vetoriais, eles vão armazenar vários elementos de um vetor. Então aqui vai ter 31 registradores de uso geral e 32 registradores de ponto flutuante. Então isso aqui seria uma configuração de um computador vetorial, baseado aqui no supercomputador Cray-1. Então aqui a gente tem um esquema de como seria a estrutura deles. Então aqui é a memória principal, a gente vai ter uma unidade funcional somente para lidar com as operações de load e store em elementos vetoriais. A gente vai armazenar todos esses vetores, né, que forem utilizados em banco de registradores separado para isso, né, banco de registradores vetoriais. Vamos ter também o nosso banco de registradores escalares, que é como a gente tem estudado nas últimas aulas, e vamos ter aqui várias unidades funcionais para estar operando nesses dados. Então, algumas unidades funcionais elas vão receber como entrada os valores de registradores vetoriais, e outras unidades funcionais vão receber valores de registradores escalares. Então agora a gente vai ter unidades funcionais divididas para isso, né? Temos unidades funcionais só para lidar com operações de inteiro, unidades funcionais para lidar com operações de ponto flutuante e agora unidades funcionais para lidar com vetores, matrizes. Então essa seria a estrutura geral, a arquitetura geral de um computador vetorial. Então vamos ver alguns exemplos aqui de como seria o conjunto de instruções do VMIP, né? Algumas instruções especiais. Então nesse exemplo a gente vai tentar codificar essa expressão aqui. A gente vai ter um vetor y como saída e ele vai ser igual a um escalar a vezes a matriz x
mais y. Então aqui a gente vai ter uma multiplicação de um escalar com uma matriz, depois a gente vai somar com outra matriz. Então x e y vão ser vetores e a vai ser um escalar. Então como é que seria um exemplo de conjunto de instruções, né, em linguagem de montagem do VMIPS para fazer essa expressão? Então vamos ver o exemplo de como seria feito essa expressão, primeiro sem utilizar as instruções especiais, as instruções vetoriais. Então se a gente não está utilizando instruções vetoriais, a gente faria da seguinte forma. Então primeiro a gente começaria lendo o escalar A para dentro do registrador F0 através da instrução FLD. Esse FLD significa de load store, tá bom, pessoal? Então esse LD é a mesma coisa que o LW do MIPS, e esse F na frente é porque o tipo ele é um float. Então sempre quando a gente quer um tipo diferente do tipo inteiro, a gente identifica através de alguma letra. Então, F normalmente é float, o D normalmente é double. E V vai ser alguma instrução vetorial que a gente vai estar vendo nos nossos exemplos. Depois disso, a gente salvou o valor de A, que ele vai ser multiplicado para todos os elementos de X. A gente vai definir aqui um contador no registrador X28. Então, esse vetor que vai estar com o endereço base x5, ele vai conter aqui 256. Tá? Aqui, por exemplo, 256 elementos. E aí a gente vai começar, então, a iterar todos esses elementos de x para fazer a multiplicação com A. Então, primeiro a gente vai ler o primeiro elemento desse vetor de x. Então, x5 ele vai estar contabilizando qual seria a posição do array de x, né, do vetor de x. Então, primeiro a gente vai ler o vetor de x, vai salvar em F1, depois a gente vai multiplicar F1 com o zero, né, lembrando que o zero ele vai conter o valor escalar, vai armazenar em F1, depois a gente vai pegar o valor de y, vai armazenar em F2 e vai fazer essa soma da multiplicação do elemento com A com esse valor de y em F2 e vai armazenar no registrador F2. E por fim, a gente vai executar essa função FSD, que seria a mesma coisa que o SW lá do MIPS, que a gente vai fazer a escrita desse valor calculado no endereço de y. Lembrando que o endereço base de y vai ser aqui no x6. Então, esse x6, endereço base de y, x5 vai ser o endereço base do vetor x. Então, depois que a gente faz esse cálculo da expressão a cada elemento, que é feito nessas instruções, a gente vai atualizar o contador. Então aqui a gente vai somar mais 8, né, com o elemento de x5. Por que mais 8? Porque são múltiplos de 64 bits, né, de 8 bytes. E depois a gente vai somar o endereço base do vetor de y. Tá? Então x5 soma o endereço do x para apontar para o próximo elemento. E aqui vai somar o endereço de y, apontar para o próximo elemento. Depois a gente vai verificar se a gente chegou até o endereço final. Então se o endereço base de x for diferente do valor total desse vetor, então a gente vai continuar no nosso laço. Então a gente vai fazer isso para todos os elementos de vetor de x nesse laço. Vamos estar fazendo esse cálculo e por fim a gente vai terminar com todos os elementos armazenados no vetor de y. Então isso aqui seria utilizando as instruções que a gente estudou até então, sem estar utilizando as instruções vetoriais. Então como que seria utilizando as instruções do VMIPS, né, as instruções vetoriais? Então aqui eu coloquei como é que seria o cabeçalho, tá? Aqui não precisem se preocupar, pessoal. Então normalmente esse ponto VV ele significa dois operandos vetoriais. Esse VS ou SV significa operandos vetoriais e escalares. Isso aqui é só alguns sufixos para estar identificando que tipo de dado a instrução ela vai estar operando. E esse LV e SV, eles vão fazer o load store vetorial do endereço. Então, aqui no nosso programa, se a gente utilizasse as instruções vetoriais, como é que ele ficaria? Então, a gente continuaria lendo o nosso valor escalar para dentro de F0, depois a gente ia ler o nosso valor, né, de x inteiramente dentro de um registrador vetorial. A gente faz isso utilizando uma nova instrução chamada de VLD. Então ela vai fazer o load vetorial e vai armazenar no registrador vetorial V0. Então essa instrução ela vai salvar todos os elementos do vetor x para dentro do registrador vetorial V0. A gente viu que ele tinha aí 256 de espaço, né? Que se for cada elemento 8 bytes, a gente vai conseguir armazenar, copiar 32 elementos para dentro desse registrador. Depois disso, a gente vai executar uma operação de multiplicação vetorial, utilizando a instrução vmul, que vai multiplicar o valor de V0, que contém os elementos de x, com o valor escalar de A, que está em F0, e vai salvar em V1. Depois disso, a gente vai utilizar o VLD de novo para salvar o vetor y no V2, vai fazer essa soma com a multiplicação armazenada em V1 e no final a gente vai usar o VST
para salvar esses elementos do registrador vetorial na memória principal. Aqui a gente tem algumas flags, né, para a gente estar ativando o uso de registradores vetoriais e esse vDisable para desativar o uso de registradores vetoriais. Então a gente consegue ver aqui que a gente conseguiu evitar um laço, né? A gente utilizou agora as instruções vetoriais. Então, comparando com a implementação anterior, a gente vai ter 8 instruções para fazer essa operação dessa expressão contra 258 instruções que a gente tinha no código anterior, considerando as instruções de todos os laços que foram executados. Então a gente consegue uma redução bem grande em relação ao tamanho do código-fonte, né? Porque ele vai ter menos instruções. E, além disso, a gente vai evitar, por exemplo, a ocorrência de laços. A gente viu que sempre quando a gente vai ter um laço, né, um desvio de controle, a gente tem um problema na nossa arquitetura. A gente tem um hazard de controle que eles são os mais difíceis de ser lidados. Então, as instruções vetoriais, elas deixam o processador mais eficiente, evitando os branches condicionais também. Então, vamos ver como é que seria afetado o tempo de execução em um computador vetorial. O tempo de execução ele vai depender de 3 fatores, que seria o comprimento dos vetores de cada operando e hazards estruturais, que é em relação a gente ter unidades funcionais disponíveis para executar uma instrução vetorial, e vamos ter a dependência de dados, que podem ocorrer entre os elementos de um vetor dentro do registrador vetorial. As unidades funcionais no RISC-64V vai consumir um elemento por ciclo de clock. Então isso significa que o tempo de execução ele vai ser aproximadamente igual ao comprimento do vetor que é armazenado no registrador vetorial. Então não necessariamente a gente vai ter uma unidade funcional para cada elemento desse vetor. Então no pior caso a gente pode ter uma única unidade que vai ser operada por cada elemento do registrador vetorial. Então isso aí determina o tempo de execução do computador vetorial. A gente tem uma outra medida que costuma ser utilizada, que é o convoy, ou convey, que é um conjunto de instruções vetoriais que poderiam ser executadas juntas. Essa ideia de convey ela é parecida com a técnica de despacho múltiplo estático, que a gente viu nos processadores VLW. Então a ideia é que seja enviado um pacote de instruções vetoriais, onde nesse pacote essas instruções vetoriais são independentes. E aí a gente consegue estar despachando várias por determinado instante, né, por determinado ciclo de clock. Então tem essa ideia. E a gente utiliza a unidade de medida de tempo em relação a esses convey, que são os times. Então a gente vai ter que sequências de instruções com hazards de dados do tipo read after write, representado como RAW, elas vão ser colocadas no mesmo convey via chain. Então aquelas instruções que vão ter uma dependência de dados, que podem ser resolvidas lá com forward, se a gente lembrar lá nas nossas otimizações, elas vão ser colocadas no mesmo convey, porque o hardware ele vai poder ter essa técnica de chaining, que se trata dos forward que a gente viu. Assim que o resultado ficar pronto de uma unidade funcional, vai ter um caminho dedicado que vai ligar a saída dessa unidade funcional com a entrada. E assim poderá ser utilizado para processar o próximo elemento do registrador vetorial. Então, só relembrando aí, chain ele vai permitir uma operação vetorial iniciar assim que os elementos individuais de seu operando de origem vetorial estiverem disponíveis. Ou seja, não vai precisar salvar no banco de registradores vetoriais para poder utilizar esses resultados que são calculados. Então a gente vai ter esse caminho dedicado. Lembrem da técnica de forward, pessoal. E o time, ele é a unidade de tempo para executar um convoy. Então no momento que você vai despachar as instruções, você vai enviar vários conveys e cada convey sendo executado, ele vai demorar aí um time. Então M conveys executam em M times para o vetor de comprimento N. E para o comprimento vetorial de N, requer M vezes N ciclos de clock. Ou seja, a gente vai ter M convoys para executar um elemento no registrador vetorial. Então, como esse convoy ele é utilizado para cada elemento, então o tempo é só fazer a multiplicação. A quantidade de convoys é M vezes cada elemento do registrador vetorial N. É assim que seria calculado a quantidade de ciclos numa máquina vetorial. Então aqui a gente tem um exemplo da nossa aplicação anterior. A gente tem aqui o registrador vetorial V0, ele vai ser lido da memória, a gente vai fazer uma multiplicação com F0, que seria aquele escalar A, e a gente vai ler aqui aquele vetor Y em V2 e vamos fazer uma adição, no caso, né, V1 mais V2, e no final a gente vai usar o store. Então repare que a gente vai ter essas dependências, né, V0 do load com o V0 da multiplicação e o V2 do load com o V2 da adição.
e a adição vai salvar o resultado em V3 e a gente vai usar o store em V3 também. Então a gente vai ter essas dependências de dados e a gente consegue estar utilizando a técnica de forward, a técnica de chain para isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai organizar essas instruções que têm a dependência de dados no mesmo convey. Tá? Então aqui nesse caso a gente vai ter 3 conveys, a gente vai colocar o primeiro load com a multiplicação, né? Então vai ter essa técnica de chain aqui, desses 2v0, depois o segundo convey ele vai ter mais um load com a adição, onde vai ter o chain entre o registrador e V2, e por fim, no final do VAdd, vai salvar o valor em V3 e o V3 vai ser utilizado na instrução de store. Então vai ter no final o terceiro convey somente com a instrução de store. Então repare que nesse caso, o nosso tempo de execução ele vai ser 3 times, vai ser feito 2 operações de ponto flutuante por resultado, e os ciclos por operações de ponto flutuante, nesse exemplo aqui, será 1.5. Então, para os vetores de elementos de 64, ou seja, você ter 64 elementos no vetores, ele vai requerer quantidade de times, m, que é 3 vezes a quantidade do comprimento, 64. Então, 64 vezes 3 daria o total aí de 192 ciclos de clock. E assim esses ciclos seriam utilizados para calcular o tempo de execução, né? Multiplicando aí com o tempo de ciclo de clock ou dividindo pela velocidade do processador. Tá bom? Então isso aqui é só uma nova forma de calcular o tempo de execução baseado aqui nos conveys, tá? Utilizando a métrica Teams. Então, quais são os desafios que a gente tem com computadores vetoriais? O primeiro desafio é o tempo de inicialização, porque a gente vai ter uma latência da unidade funcional vetorial, né? Que seria a gente obter todos os valores dos elementos de um vetor para dentro do banco de registradores vetoriais. Então, vamos supor que acontece da mesma forma que o computador vetorial Cray-1. Então, aqui nesse Cray-1, o que acontecia, né? A adição de ponto flutuante ele ia demorar 6 ciclos de clock, multiplicação ponto flutuante é 7 ciclos de clocks, divisão de ponto flutuante 20 ciclos de clocks e o load vetorial seria 12 ciclos de clocks. Então a gente começa a perceber aí que as instruções elas são caras nesse tipo de processador. Então, que melhorias a gente poderia ter? A gente poderia ter mais de um elemento por ciclo de clock, isso aí a gente poderia, por exemplo, ler 2 elementos para dentro de um registrador vetorial, então isso aí ia diminuir a latência, né, que a gente tem para carregar, para inicializar uma instrução vetorial. A gente poderia ter vetores amplos, ou seja, vetores com até 64 elementos. Então essa é uma medida muito importante, né? Seria a largura de SIND, como a gente viu nos slides anteriores. A gente poderia ter uma forma otimizada de instruções if no código vetorial. Então if são utilizados para programar os branches condicionais. Então existe um problema quando a gente pensa em computação vetorial, mas tem uma solução bem eficiente para resolver os branches condicionais. Poderia ter melhorias que proveriam otimizações do sistema de memória para suportar processadores vetoriais. Isso aí teria que aumentar também a largura de banda, né, para ser trafegados mais elementos para dentro de registradores vetoriais por acesso à memória. Outras melhorias em relação a matrizes com múltiplas dimensões. A gente pensa normalmente um vetor com uma dimensão ou matrizes com 2 dimensões. Poderia ter suporte para 3 e mais dimensões, mas o mais comum é até 3 dimensões. Outra melhoria em relação a matrizes esparsas é a programação de um computador vetorial. Então a gente vai estar vendo cada uma dessas melhorias de modo geral. Então a primeira melhoria, que seria aumentar a quantidade de elementos por ciclo de clock, ela pode ser alcançada através de a implementação de múltiplas lanes, seria múltiplas vias para estar processando uma instrução. Então o elemento N do registrador vetorial A, ele seria hardwired, que seria ligado, né? Ele teria um fio dedicado ao elemento N do registrador vetorial B. Então dessa forma você ia evitar um hardware que controlasse, né, qual seria o próximo elemento. Normalmente você ia utilizar um registrador para acumular esses valores. Então você tendo esse fio dedicado conectando o resultado de A para o vetor B, você permite ter várias faixas de hardware e assim diminuir o tempo de você processar uma instrução vetorial. Do lado esquerdo vai ter, por exemplo, o cálculo em C0, né? A gente vai ter operações vetoriais para fazer essa redução em C0. Então, uma forma normal seria a gente ter uma unidade de somador, a gente vai querer somente somar, e a gente vai querer somar todos os vetores. Aqui a gente vai ter um vetor com os elementos de 1 a 9. Então aqui a gente vai querer somar todos os elementos de A, e aqui todos os elementos de B. Então a forma mais tradicional é de somar 2 elementos a cada ciclo. Então a gente teria todos os elementos dispostos aqui numa espécie de fila.
A gente ia ler cada elemento do registrador vetorial, ia somar ele e armazenar aqui no campo do elemento C0. Seria o primeiro elemento do registrador vetorial C. A gente pode estar organizando dessa forma, utilizando múltiplas lanes, da seguinte forma: pode ter mais unidades funcionais. Aqui nesse exemplo a gente teria mais 4 somadores e a gente poderia distribuir, já que cada soma de elementos são independentes, a gente poderia distribuir de qualquer forma aqui, de forma balanceada. E aí o nosso somador, ele teria então uma soma para o C0, C1, C2, C3. E a soma total bastaria somar essas 4 somas parciais, que seria um grupo de elementos. Então, dessa forma, a gente conseguiria executar mais de uma operação por ciclo de clock. E aqui teria com mais detalhes como é que seria essas lanes aplicadas. Poderia ter aqui uma unidade funcional para ponto flutuante e poderia usar o esquema de pipeline. A gente pode ver aqui que cada uma dessas etapas seria um estágio do pipeline. A gente poderia utilizar técnicas de chain também para ligar o resultado de um registrador para outro, entre outras técnicas que a gente estudou de otimização. E aqui no final salvaria o valor na memória. Então, múltiplas lanes são técnicas para você processar mais de um elemento por ciclo de clock do registrador vetorial. A outra melhoria seria dar suporte a vetores mais amplos, maior do que a gente suporta no registrador vetorial, que normalmente é até 64 elementos. Então, para a gente conseguir fazer essa cópia de um vetor, por exemplo, com 1000 elementos, uma arquitetura que só tem um registrador com 64 elementos, a gente precisaria fazer um laço e ler de 64 e 64. E se não fosse múltiplo de 64, a gente teria que ter uma lógica para ler todos os múltiplos de 64 e depois ler somente o resto que faltou desse vetor para dentro do registrador vetorial. Então a gente vai fazer isso utilizando um registrador especial que é o Vector Length Register, né, ou VLR. Então esse registrador ele vai manter o comprimento do vetor e ele pode ser desconhecido em tempo de compilação. Então, nesse caso, né, vai ter uma operação que vai calcular qual seria o comprimento do vetor. A gente pode imaginar, por exemplo, um vetor alocado dinamicamente. Então, a gente vai utilizar esse registrador VLR e vamos usar uma técnica chamada de strip mining para vetores acima do comprimento máximo. Então, no strip mining, a gente sempre vai estar identificando quantas vezes a gente vai preencher o nosso registrador vetorial e depois a gente vai ler somente o resto que precisa desse registrador, né, em um laço. Então, como é que seria feito isso? Então, o compilador, ele que ia organizar a forma que a gente ia ler desses registradores vetoriais. Então, aqui seria o algoritmo que o compilador ele executaria. Então, primeiramente, vai ser verificado qual seria o resto para ser adicionado no final. Então, esse n seria o valor do registrador, a gente usaria módulo o tamanho que a gente suporta, né? Esse MVL seria quantos elementos a gente consegue armazenar em um registrador vetorial, e a gente faria um loop inteirando de 0 até n dividido por MVL, ou seja, a gente ia saber a quantidade de vezes que a gente ia conseguir preencher todos os elementos do registrador vetorial. Então, nesse código, primeiramente o low ele vai ser igual a 0 e o VL ele vai ser igual ao resto. Então, a primeira vez que interar aqui, ele vai fazer a leitura do resto e depois, né, esse low ele vai ser atualizado com o valor de VL, né, para saber quantos ele já leu, e o VL vai passar a ser o tamanho do registrador. Então, primeiro é lido aquela parte que é o resto e depois são lidos sempre a quantidade de elementos que vão preencher cada registrador vetorial. Então, seria essa a ideia do strip mining. Quando a gente não conhece a quantidade de elementos de um vetor que a gente quer utilizar no nosso registrador vetorial. Próxima melhoria é como permitir a execução de declarações de ifs nos computadores vetoriais. Então a gente vai implementar isso através do uso de registradores de máscaras de vetores. Então considere esse exemplo, a gente vai ter um laço e cada interação desse laço a gente vai querer verificar um determinado elemento do vetor x, se ele for diferente de 0, a gente vai fazer uma subtração. Senão a gente não vai fazer nada. Então essa condição a gente conseguiria implementar de maneira bem simples, utilizando somente as instruções escalares, mas a gente teria problema se fosse utilizar as instruções vetoriais, porque a gente teria que fazer a cada interação. Se essa condição fosse aceita, teria que ler todos os valores dos vetores. Então a gente consegue ter uma otimização nisso, que é identificar quais elementos que a gente vai poder selecionar do nosso registrador vetorial. Então, para utilizar esse registrador de máscara de vetores, a gente vai ter que utilizar o registrador de predicado para desativar os elementos. Então, da mesma forma como a gente pode ter suporte tanto às instruções vetoriais e escalares, a gente vai ter que adicionar algumas flags. Então, a flag para adicionar, né, para setar esse predicado, seria essa instrução aqui, ó, de v7 PCFGI1. Essa instrução ela vai ativar o registrador de predicados.
Então a gente vai ter, normalmente, a gente vai ter o x5 vai ser o endereço base do vetor x, vai salvar no registrador v0, o y que está com o endereço base de x6 vai ser salvo no registrador V1, e depois disso a gente vai setar o nosso registrador de máscara de vetores. Então, nesse momento, esse FMV ele vai setar a máscara vetorial, esse MV de Mask Vec. Então, esse F0 ele vai ser um vetor de máscara que ele vai ter um bit associado para cada elemento do vetor. Depois disso, a gente vai utilizar a instrução especial VPNE, e o que ela vai fazer? Ela vai setar todos os elementos do registrador vetorial P0 igual a 1 se os elementos de V0 for diferente de F0. Então, no final dessa instrução, P0 ele vai estar setando 1 para aqueles elementos que deveriam entrar dentro da condição e 0 para aqueles elementos que não deveriam entrar. E com a máscara habilitada, a gente vai poder então fazer a nossa subtração, utilizando a instrução VSUB. Então, o VSUB ele vai fazer de V0, que é o valor vetor x, né, como a gente pode ver, foi do primeiro load, menos V1, que é o valor de y, que foi feito aqui pelo segundo load. E como a gente está com a máscara ativa, ele vai fazer essa subtração considerando os valores da máscara P0. Então a gente pode ver que internamente, né, quando a gente utilizou essa instrução para ativar a máscara, no momento que é feito qualquer operação vetorial, né, em cada elemento, ele vai estar considerando essa máscara. Então dessa forma, a instrução de subtração ela só ia subtrair os elementos que estão com a máscara ativa, ou seja, aqueles elementos onde xi vai ser diferente de 0. E no final a gente vai salvar esse valor na memória, lá na região de x, endereçada pelo registrador x5, e a gente vai desabilitar tanto as instruções vetoriais quanto o registrador de predicado. Então isso aqui seria um exemplo de como fazer uma instrução condicional, né? Um branch condicional suportando registradores vetoriais. Próxima melhoria seria a gente aumentar a largura de memória no sistema de memória para permitir os bancos de registradores vetoriais. Então, a principal técnica a ser utilizada é utilizar bancos de memórias. Então, no sistema de memória, ele vai ser projetado para suportar uma alta largura de banda para cargas e armazenamento de vetores. Então, normalmente, as memórias principais elas já são utilizadas dessas técnicas, onde cada banco de memória ele vai ter uma tabela associada, né, cheia de células de memória para armazenar as words, os bits, e cada um desses bancos de memórias eles podem ser acessados independentemente. Então, isso aí permite a gente aumentar a nossa taxa de vazão. Quanto mais banco de memória tiver, mais dados serão acessados simultaneamente. Então, para ler ou escrever dados vindo de um registrador vetorial, vai ser utilizado o espalhamento de acessos entre esses vários bancos de memória. Então, em cada banco, os endereços eles vão ser controlados de forma independente. A instrução vetorial ela vai carregar ou armazenar words não sequenciais, vai precisar de um endereçamento do banco independente e vai ter suporte a múltiplos processadores vetoriais que compartilham a mesma memória. E também que tem a mesma taxa de vazão necessária aí para fazer essa leitura para o banco de registrador vetorial. Então aqui como exemplo, a gente tem 32 processadores, cada um gerando 4 loads e 2 store por ciclo. Então por que isso é possível? Justamente por essa implementação de banco de memórias das memórias principais. Então o tempo de ciclo do processador ele é 2.167 nanosegundos e o tempo de ciclo da SRAM seria 15 nanosegundos. Então quantos bancos de memórias são necessários? Então, como a gente quer evitar a latência do processador, diminuir o tempo que ele fica ocioso quando é feito uma instrução de acesso à memória principal, a gente vai pegar, então, o tempo que a gente necessitaria para acessar todas essas instruções em um ciclo de clock e dividir pelo tempo de ciclo da CPU. Então, a gente sabe que cada acesso na SRAM seria 15 nanosegundos e a gente faria quantos acessos em paralelo? A gente faria 4 load mais 2 stores, né? Então seria 6 acessos, mas isso para cada um dos processadores. Então, como a gente tem 32 processadores, a gente então multiplicaria esse tempo aqui, que seria correspondente à quantidade do tempo do ciclo para acesso a load store, dividido pelo tempo da CPU. Então isso aí daria aproximadamente 1330. Então isso significaria que a gente conseguiria reduzir a latência a quase zero se a gente tivesse um sistema de memória com 1330 bancos de memória. Isso aqui seria só um exemplo mostrando como poderia melhorar bastante, né, diminuindo a latência do processador. Outra técnica que o processador vetorial ele pode suportar
é lidar com a array multidimensional. Ele lida utilizando o conceito de stride. Stride é a distância que separa os elementos a serem agrupados no registrador vetorial. Então, normalmente, pessoal, quando a gente vai ter mais dimensões, a gente vai ter cada uma dessas dimensões, elas vão estar organizadas de maneira separada na memória principal. Elas não vão ser armazenadas em endereços contíguos. Então, utilizando esse valor de stride, a gente vai saber quantos endereços a gente vai ter que pular para acessar o próximo elemento. Então, esse stride ele permite que nenhuma instrução do acesso à memória a gente copie valores que estão distanciados na memória principal, com base nesse valor do stride. Então, vamos considerar esse exemplo, onde a gente vai fazer uma multiplicação de matrizes. Vamos estar multiplicando a matriz B e D e armazenar o resultado dessa multiplicação na matriz A. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma aplicação, como é que faria isso. Então, seria necessário vetorizar a multiplicação de linhas B com colunas D. Então, normalmente, a gente teria um acesso não sequencial. Então, se no sistema operacional ele for alocar um array bidimensional linha a linha, isso é, se a gente tiver, em cada endereço vai ser armazenado um elemento dessa matriz até preencher a primeira linha. Depois que preencheu todos os elementos da primeira linha, você começa a preencher a segunda linha e assim por diante. Se a gente for acessar essa matriz D, que a gente vai estar lendo linhas diferentes, a gente teria acessos, alguns distanciamentos para acessar a próxima linha. Então, quando a gente utiliza um load vetorial, a gente vai estar lendo endereços sequenciais da memória principal para salvar diretamente no registrador vetorial. Quando os elementos deles não são sequenciais, em um array a gente quer salvar esses elementos para dentro do registrador vetorial, a gente precisa dessa informação de stride, vai estar utilizando esse non-unit stride, que ele vai estar identificando a distância que a gente vai ter que pular para salvar os próximos elementos de um registrador vetorial. Então, dessa forma, em vez de a gente fazer vários acessos à memória, em um único acesso ele conseguiria ler todos os valores dessas diferentes linhas do campo de D. Ele leria todos os elementos da primeira coluna de D e armazenaria no registrador vetorial, utilizando essa técnica. Então, o que pode ocasionar é a gente ter conflitos de bancos que causariam um stall, que ocorre quando o mesmo banco é atingido mais rapidamente do que o tempo ocupado do banco. Ou seja, quando a nossa leitura de vários elementos de uma determinada dimensão, como por exemplo na coluna de D, ela estiver sendo mapeada nos mesmos bancos de memória. Então a gente ia ter aí um stall nesse sentido. Então essa é uma técnica bem interessante, utilizando o stride para estar lidando com arrays multidimensionais. Então, a próxima técnica que a gente vai ver é como a gente lidar com matrizes esparsas. Então, matrizes esparsas são matrizes onde a maioria dos seus elementos elas são valores nulos ou valores zeros. Então, normalmente, para armazenar uma matriz esparsa, somente é armazenar aqueles elementos que possuem um valor não nulo, um valor útil. Então, como é que a gente faria para estar acessando uma matriz esparsa? Porque a gente vai ter que acessar elementos que eles não são sequenciais, a gente vai estar acessando elementos de diferentes locais. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente utiliza instruções scatter e getter. Então, a ideia é que, inicialmente, a gente vai estar utilizando a função de scatter para estar mapeando todos esses elementos esparsos que a gente quer ler. Então, no scatter, ele vai pegar todos os elementos não nulos da matriz esparsas, que eles vão estar em diferentes locais da memória, e vai armazenar para dentro de um registrador vetorial. Aí, nesse momento que a gente leu, utilizando a instrução scatter, vai ser feitas as operações lá com todos os elementos desse vetor, e no final a gente vai querer salvar o resultado de volta para a memória principal, só que a gente vai ter que salvar de maneira esparsa. E para salvar de maneira esparsa na memória principal, a gente vai estar utilizando a instrução de getter, Então, por isso que tem essa ideia, a gente reúne e depois esse getter ele vai salvar diretamente, novamente na memória principal. Então, só essa a ideia. Então, como é que seria o funcionamento do uso de scatter e getter? A gente vai estar utilizando dois vetores de índices, K e M. Então, K e M, eles vão saber quais que são os endereços de fato para serem utilizados pelo vetor A e pelo vetor C no nosso exemplo. A gente vai querer somar os elementos de A e C e salvar em A. Então, K e M, eles são vetores de índices, ou seja, eles vão ter, cada elemento deles sequenciais vai apontar para um endereço do vetor A e um endereço do vetor C. Então, em um único acesso à memória, ele vai estar organizando os bancos de memória para ler todos esses endereços em um acesso e eles vão salvar diretamente no registrador vetorial e depois o getter para salvar novamente. Então, elementos de matrizes esparsas vão ser armazenados de forma compactada e acessados indiretamente
operações de união e dispersão são utilizadas. Então vamos ver como é que seria o suporte no conjunto de instruções vetoriais. Então primeiro a gente vai ler os vetores de índice. O x7 ele vai ter o endereço base do vetor k, então ele vai salvar em v0. Depois a gente vai ler todas as posições desse vetor a utilizando o vetor de índice k. Então a gente vai estar utilizando a instrução especial, o VLDX. Então o que ele vai fazer? Ele vai salvar em VU, utilizando o endereço base de x e os índices obtidos em V0. Então essa instrução vai ser responsável de ler vários endereços da memória principal, que não são sequenciais, e vai armazenar sequencialmente dentro do registrador vetorial V1. Então dessa forma a gente vai conseguir operar com o vetor C. Então depois a gente carrega os valores do vetor de A, a gente vai fazer agora carregar o vetor de C. Então o que a gente vai precisar? Primeiro a gente vai carregar o vetor de índice, né, vai usar o load, ele vai ser endereçado pelo registrador x28, e depois vamos estar utilizando a instrução VLDI. Então esse VLDI ele vai receber o registrador com o endereço base de C e os valores dos índices de M. E aí ele vai fazer a operação de getter, né? Vai juntar, vai pegar todos esses elementos, endereços aleatórios, né? Não sequenciais, e vão salvar dentro do registrador V3. Então, depois disso, a gente vai ter que os valores de A e C, eles vão estar nos registradores V1 e V3. A gente vai conseguir fazer a soma vetorial normalmente, VED, V1, V1, V3, e no final a gente vai querer salvar esse valor na matriz esparsa de A novamente. A gente vai estar utilizando a instrução especial BSTX. Então o que a gente vai fazer? A gente vai salvar os elementos de V1 no vetor X, que tem o endereço base em X5, e os índices vão estar aqui em V0, que seria o resultado do vetor K. Então dessa forma a gente executaria aqui a instrução de scatter. Então acho que eu falei errado, pessoal. Primeiro, né, utilizar a instrução de gather. O gather ele vai ler todos os elementos da memória em endereços diferentes, aleatórios, para dentro do registrador vetorial, e depois que vai ser executada a instrução de scatter, que é para escrever o resultado do registrador vetorial em diferentes endereços da memória principal. Isso aí, endereços não sequenciais. Então, o gather é a leitura e o scatter é a escrita. Gather é de juntar, né, e o scatter de dispersar. Então, essa é mais uma das otimizações que existem em computadores vetoriais. E, por fim, como é que seria a programação em arquiteturas vetoriais? A gente viu, né, que os compiladores eles são responsáveis de identificar quando que a gente vai poder utilizar as instruções vetoriais ou não. Então ele vai ter que ter alguns algoritmos para identificar se a sua aplicação está utilizando muita operação com matrizes ou outras estruturas que permitam esse mapeamento para instruções vetoriais. Então, compiladores eles podem fornecer esse feedback aos programadores, e os programadores podem fornecer dicas para o compilador. Então, normalmente, o compilador sozinho ele não consegue bons resultados. Ele sempre tem uma falha na detecção de quando você pode otimizar ou não. E o que as linguagens elas oferecem? Elas oferecem alguma forma de o programador ele identificar uma otimização e ele setar isso manualmente. Então, dessa forma, você utiliza alguma diretiva e assim o compilador ele vai conseguir manualmente gerar então essa otimização que o programador quer. Então aqui a gente tem uma tabela mostrando isso. Aqui a gente tem que cada linha vai representar o tipo de benchmark, tá? De diferentes tipos. E nessa primeira coluna a gente vai ter operações executadas no modo vetorial, otimizadas pelo compilador. Então aqui a gente vê quantos % de cada benchmark foi otimizado. Então aqui o primeiro 96, 95. E tem esse que é QCD, essa última linha aqui foi mal otimizado, né? Somente 4,2% foi otimizado somente pelo compilador. Então, se a gente tivesse a dica do programador, a gente teria esse cenário. Então, aqui seria o modo vetorial junto com as dicas do programadores. Então, a gente vê uma leve melhoria e, nesse caso, nos últimos benchmarks, a gente vê aqui uma melhoria bem grande. Antes, a gente só conseguia ter um 14% de aproveitamento com as instruções vetoriais, aí aumentou para 54%. E o caso do QCD, o compilador só identificou 4,2% de instruções vetoriais, com a ajuda do programador foi para 75,1%. E aqui a gente vê qual que seria o speedup relacionado, em relação utilizando o modo vetorial ou não. Então a gente vê que mesmo que o programador ele pense sequencialmente, ele tem que conhecer como que funciona uma arquitetura vetorial para ele conseguir dar essas dicas, fazer aí a melhoria na sua aplicação para obter mais desempenho e aproveitar o máximo do hardware que ele está querendo rodar a sua aplicação.
Então agora a gente vai ver as extensões SINDs, que se trata de estender o conjunto de instruções de um processador de uso geral para tentar dar suporte a operações vetoriais. Então a ideia de extensões SINDs foi mais para dar suporte a aplicações multimídia. Então, aplicações de mídias, elas operam com tipos de dados mais estreitos que o tamanho de Word nativa. Então, por exemplo, a gente vai ter uma cor representada por 8 bits e a transparências por 8 bits também. E a gente faz a amostra de áudio que precisa de 8 a 16 bits. Então, é a forma de estar utilizando o tamanho dos registradores para armazenar outros tipos de dados, né? Dados de multimídia, não somente inteiros e ponto flutuante. Então, quais que são as limitações em relação com os computadores vetoriais? Então, a primeira limitação é em relação ao número de operandos de dados codificados no opcodes. Isso é em relação ao tamanho do registrador. Nas extensões SINDs, a gente não vai ter um registrador vetorial, que ele é próprio para você ter vários elementos de uma estrutura de vetor. No caso dos SINDs, a gente vai ter um registrador, vamos dizer aqui de uso geral, né, registrador escalar, e ele só vai ser lido de forma diferente. Ao invés de ele representar um valor inteiro ou de ponto flutuante, a gente vai enxergar ele como se ele armazenasse vários elementos de alguma estrutura de dados, né, de algum vetor, por exemplo. Então a quantidade de elementos em cada registrador vai ser bem menor do que da arquitetura vetorial. A outra limitação é que não há modos sofisticados de endereçamento, como a gente viu lá usando o Strided. O Strided seria para acessar vetores, arrays multidimensionais, e a gente não tem as instruções de scatter e gather para estar manipulando matrizes esparsas. A gente teria que usar, então, instruções escalares, fazer um laço para cada uma das interações. Então, isso aí ia acabar tendo desperdício com os bancos de memória que as memórias principais costumam ter. E também não vai ter registrador de máscara. E lembrando que registradores de máscaras ajudam na implementação das declarações de if, né, de benches condicionais. Então tem essas limitações, né, no hardware, na arquitetura. Então essas instruções SIMDs, elas vão fazer operações elementares em vetores de dados, como por exemplo acontece nos processadores da Intel x86, que a gente vai ter instruções especiais. Então começou com as instruções MMX, depois veio as instruções SSE. E mais lá para 2013, se eu não me engano, surgiu um novo conjunto de instruções simples dos processadores da Intel, que são as instruções AVX. Então, nessas instruções especiais, vários elementos de dados em registradores de 128 bits de largura. Então, a gente poderia dizer que nesse registrador de 128 bits, eles conteria vários elementos de 8 bits. Então, dessa forma, com 128 bits, a gente conseguiria armazenar 16 elementos de 8 bits. E assim a gente conseguiria ter unidades funcionais para operar esses 8 elementos de forma mais otimizada. Então todos os processadores executam a mesma instrução ao mesmo tempo, e cada um com diferentes endereços de dados, etc. Isso aqui, todos os processadores em relação a todos os cores dos processadores, tá bom? Eles iam executar a mesma instrução ao mesmo tempo. Então o SIMD seria alcançado dessa forma. Ia chegar uma instrução e cada core ia executar a mesma instrução, e ia utilizar diferente parte dos dados desses registradores. Cada um ia ler uma parte desses 8 bits do registrador total de 128 bits, desses registradores especiais. Então isso aí ia simplificar a sincronização, porque a gente não ia ter, em algumas aplicações, uma interação de um vetor, como a gente viu no caso das instruções vetoriais, que a gente conseguiu reduzir bastante a quantidade de instruções simplesmente utilizando uma instrução vetorial. A gente não teria um laço, não teria as instruções de branch condicionais, que é o que tem a maior penalidade para a arquitetura de processador, né, que causa aí o hardware de controle. Então vai ter um hardware de controle de instruções reduzidas, né, então vai ter uma quantidade bem menor de instruções que manipulam esses novos registradores do que no computadores vetoriais, e funciona melhor para aplicações altamente paralelas a dados, que é o mesmo exemplo que a gente viu para arquiteturas vetoriais, e funciona melhor quando tem operações com vetores e matrizes até aí 2 dimensões. Então aqui exemplos de implementações nos processadores da Intel. Então tivemos essas instruções MMX com registradores especiais que foram publicados em 1996, onde era possível fazer 8 operações de inteiros de 8 bits ou 4 operações de inteiro de 16 bits. Então aqui é interessante ver que a gente conseguiria configurar como que ia ser lido esse registrador estendido, se ele ia representar ou 8 inteiros ou 4 inteiros de 16 bits. Então é bem interessante que tem essa configuração.
Depois, lá em 1999, foi lançado um segundo conjunto de instruções que recebeu o nome de SSE, do Streaming Symbian Extensions, e era possível fazer 8 operações de inteiro de 16 bits, 4 operações de inteiros de 32 bits ou 2 operações inteiros ou ponto flutuante de 64 bits. Então aqui aumentou a quantidade de configurações que a gente podia fazer. E mais lá em 2010, tinha falado 2013, então em 2010 veio as instruções AVX, que é de Advanced Vector Extensions, onde são feitas 4 operações de inteiro de 64 bits. Aí a última atualização em 2017 era possível fazer 8 operações de inteiros de 64 bits, que é bastante coisa. Então os operandos eles devem ser locais de memórias consecutivos e alinhados. Então, como não tem suporte a matrizes esparsas nem multidimensionais, eles sempre vão ler dados e endereços consecutivos, ou seja, um vetor ele vai ter que estar armazenado em memórias contíguas para você ler essas memórias de uma vez e ter um melhor aproveitamento das instruções simples, diferente aí do que ocorria com os computadores vetoriais. Então aqui tem o exemplo de como funcionaria daquele nosso primeiro exemplo. Então primeiro a gente carregaria o escalar A em V0, aí a gente ia utilizar essa instrução FLAT4D para criar 4 cópias de A, né, para assim facilitar esse processamento SIMD, né, em paralelo. Depois a gente faria aquela adição igual à primeira implementação com instruções escalares. Esse aqui seria o limite de interações que a gente ia fazer. E a gente ia fazer a leitura utilizando esse FLD.4D, ou seja, ele ia fazer sempre 4 cópias. Ele ia ler aqui o vetor x, ia fazer 4 cópias desse vetor, ou seja, ele ia ler 4 valores do vetor x, ia fazer a multiplicação com os escalares A que está em F0, depois ele ia fazer a leitura do vetor y, fazendo 4 cópias deles por vez, e faria a soma com o vetor x. E essa soma seria armazenada usando esse FSD.4D. E aqui seria para incrementar o contador e voltar novamente o laço. Então aqui a gente agora tem algumas opções de estar fazendo essa escrita e adições. Aqui poderia ser 4D, poderia ter suporte a 8D, 2D e assim por diante. Assim você conseguiria identificar como você ia particionar o espaço do seu registrador SIMD, né, especial na arquitetura. Então aqui seria só um exemplo de como funcionaria utilizando extensões SIMDs. Então vamos ver uma comparação entre arquiteturas vetoriais versus arquiteturas escalares. Então os compiladores e arquiteturas vetoriais eles vão simplificar a programação paralela de dados, dado que o compilador ele vai identificar quando uma instrução vetorial ele pode ser utilizado ou não. O compilador ele também pode ter uma declaração explícita indicando a ausência de dependência transportada por loop, ou seja, é sempre desejável que dentro de cada interação do loop você tenta eliminar as dependências. Isso aí otimiza o compilador a estar utilizando as instruções vetoriais. A gente vai ter uma verificação reduzida no hardware, a gente não precisa ter um hardware muito complexo para isso. O compilador também vai identificar os padrões de acesso irregulares que se beneficiam da memória intercalar intermitente e também vai evitar os hazards de controle, evitando os loops. Então, os compiladores eles são essenciais para arquiteturas vetoriais. E as arquiteturas vetoriais elas são mais gerais do que as extensões SIMD, né, de mídia ad hoc, como as extensões MMX e SSE. E ela tem a melhor correspondência com a tecnologia do compilador. Ou seja, os processadores vetoriais eles se saem muito bem, são muito mais fáceis de estar utilizando as técnicas dos compiladores para você otimizar a sua aplicação do que as arquiteturas SIMD. Acaba, como a gente viu nesse exemplo aqui, a gente continua utilizando o loop com as instruções escalares. Então, uma diferença entre as arquiteturas vetoriais e as extensões multimídias, a gente tem que as instruções vetoriais elas vão ter uma largura de vetor variável, as extensões de multimídia têm uma largura fixa, ou seja, você tem um registrador fixo e você vai ter que só determinar qual que é o tamanho de cada elemento. O tamanho de cada elemento ele que varia, mas o tamanho do registrador ele é fixo. No caso, a arquitetura vetoriais não, a gente pode ter várias manipulações de vetores com diferentes tamanhos. Também temos que as instruções vetoriais elas vão suportar acesso strided, enquanto as multimídia não, né? O strided serve para fazer a implementação de arrays multidimensionais. Então a gente consegue estar lendo vários endereços não sequenciais da memória principal em uma única instrução. Então, nas operações multimídia, a gente vai ter que fazer várias chamadas à memória principal para conseguir ler diferentes endereços. Então, isso aí ia aumentar a latência, né, de acesso à memória.
de acesso a uma matriz, por exemplo, bidimensional. E por fim, as unidades vetoriais podem ser uma combinação de unidades funcionais em pipeline e em array. A gente pode ver que a gente viu como melhorar o acesso de mais de um elemento por ciclo utilizando múltiplas lanes. Então a gente pode ter unidades funcionais vetoriais que eles conseguem estar acessando vários elementos de registradores vetoriais por ciclo de clock, utilizando uma dessas organizações. E quanto às instruções simples, elas são executadas numa arquitetura de processador de uso geral, então ela vai ter que respeitar o pipeline das demais instruções também. Então, com isso, a gente termina de abordar como que é o funcionamento de computadores vetoriais, como é que é uma arquitetura vetorial. Então, só para resumir, a gente tem que a arquitetura vetorial ela consiste do acréscimo de novas unidades funcionais vetoriais dentro da arquitetura de processador de uso geral que a gente tem estudado. Então, a gente vai ter um banco de registradores vetoriais e outras unidades funcionais vetoriais, que podem estar acessando vários elementos de um registrador vetorial por ciclo de clock. Também a gente pode ter vários caminhos de dados dedicados, utilizando a técnica de chain, que vai estar conectando esses registradores vetoriais, além dos modos de acesso que a gente consegue suportar. Então, na próxima aula, a gente vai ver o outro tipo de máquinas do tipo SIMV, que são as GP e GPUs. A gente vai ver, de modo geral, como é que é o funcionamento dela. Então, pessoal, vamos finalizar essa aula por aqui e até a próxima aula, pessoal. Até lá!